Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, finalmente, eu consegui trazer convidados aqui para conversar comigo. E já quero agradecer pela presença deles, está aqui comigo esse casal. São um casal de amigos, congregam comigo lá na minha igreja, no Flor da Montanha, na Assembleia de Deus. E eu vou pedir para eles se apresentarem aqui para vocês. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que tenhamos mais vezes aqui. Meu nome é Jéssica, eu sou da Igreja da Fernanda, do Flor da Montanha. Lá eu sou regente, dou aula para as crianças. E é isso. Tenho um filhinho e sou casada com o Matheus. Eu sou o Matheus, mais conhecido como Matheus Isidoro lá na igreja. Eu sou auxiliar lá na igreja Assembleia de Deus do Flor da Montanha. Também faço parte do grupo de mídia e do grupo de louvor, né? A gente faz diversas coisas. Então, vocês viram que eles são pessoas bem ocupadas, né, na obra de Deus, pessoas muito talentosas, que usam os seus dons, né, em favor da obra de Deus. Então, eles têm diversos cargos lá na igreja. Ela é minha regente, né? Então, hoje eu trouxe eles aqui pra gente bater um papo, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a trajetória deles aí na vida cristã, focado num tema que é chamado, né? Como a gente pode descobrir o nosso chamado? Tem muitos jovens, principalmente, né, que ficam perdidos. Ah, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que eu devo fazer, para onde eu vou, qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Então, eu quero conversar um pouquinho com eles sobre isso. E para dar o pontapé inicial, eu queria falar sobre o nosso chamado principal. Porque antes de qualquer coisa, o nosso chamado é para estar com Cristo. Sim. O nosso chamado é para ter um relacionamento com Cristo. Né? Quando Jesus chamou lá os seus discípulos, primeiro ele chamou para estar com ele, Sim. né? Para aprender dele, né? Então, antes de você ter um ministério, antes de você ter de você desenvolver o seu chamado, você precisa ter um relacionamento com Deus. Sim. Então eu queria saber como que foi o início, né? Como que vocês se converteram, como foi a conversão de vocês, se vocês já nasceram num lar cristão, se vocês se converteram depois, como que foi o início, né? Meus pais, eles não eram cristãos que iam para a igreja e tudo. Eles visitavam a igreja. E aí eu visitava junto, criança, mas a gente não tinha entendimento, né? A gente criança, em volta de quê? 4, 5 anos, 6 anos. Eu não tinha entendimento. Mas eu ia para a escolinha da igreja e tal. E uma vez o meu pai me falou, isso eu não me lembro, mas foi meu pai que me falou, que uma vez eu vi uma menininha cantando e eu cheguei em casa chorando, pedindo para ele comprar um playback para mim para eu cantar. E eu não lembro disso, mas ele me contou. Sim. E meus pais se separaram. E por volta dos meus 7, 8 anos. Só que eu ainda não tinha entendimento do que era Deus, né? Mas por volta dos meus 10 anos, eu senti uma coisa muito forte assim dentro de mim. Era o chamado de Deus realmente, porque assim, eu não tinha entendimento. Sim. Como uma criança de 10 anos vai entender, sendo que não tem ninguém para ajudar? Sim. Sabe? Eu tava sedenta por algo que eu não conhecia. Eu queria buscar, e eu até falo pro Matheus, eu comecei a andar na rua, gente, isso é sério mesmo. Nossa. Comecei a andar na rua procurando igreja para entrar, mas sem entendimento. 10 anos de idade. Quando eu procurava, a primeira igreja que eu encontrava, eu entrava, e eu não sabia, não entendia. Sim. Mas, uma vez, que eu me lembro, eu tava assim, escrevendo um monte de palavras assim no caderno, e eu escrevi muitas vezes, Jesus, 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 Jesus. E aí minha mãe falou assim, Jéssica, vai lá no mercado comprar tal coisa. E eu fui no mercadinho. E eu levei o caderno. Não sei porquê. Não, hoje eu sei porquê, né? Mas na época eu não sabia. Sim. Levei o caderno. Chegando lá, a moça viu o meu caderno escrito Jesus. E ela perguntou, você é crente e tal? E eu falei, não sei o quê. Aí ela me chamou pra ir pra igreja dela. Aí eu toda feliz, já procurava igreja em todo que é lugar, né? Fui. E nesse dia, eu fui na igreja. A igreja é até a Assembleia de Deus, que é do Jardim São Paulo. Eu entrei nessa igreja e aí eu aceitei a Jesus no mesmo dia. Eu fiquei com vergonha de ir lá na frente na hora que fizeram. Me colocaram lá nos adolescentes. Sim. Mas no final do culto eu cheguei, pastor, eu queria aceitar Jesus, me ajoelhei. E de lá eu não parei, né? Entrei na igreja no Jardim São Paulo, fiquei por 2 anos lá. Mas eu falo assim que eu vejo um pouco na questão de Samuel. Quando Deus chama Samuel, Samuel não entende que era o Senhor o chamando. Porque às vezes a gente não conhece a voz de Deus, mas a gente sente que tem algo ali. Então eu não conhecia o Senhor de andar com ele, mas eu conhecia somente de ouvir falar, de ir nas igrejas e tal.
Mas quando realmente eu quis um compromisso com ele e aceitei o chamado dele, mesmo sem eu entender, Sim. ele mudou a minha vida. Mudou a minha história. Eu acho lindo quando as pessoas contam esse tipo de testemunho, né? Porque na minha vida foi totalmente diferente, né? Eu já nasci num lar cristão. Mas eu acho lindo quando as pessoas contam testemunhos de que parece que é do nada, né? A pessoa sente. Eu conheci uma moça que ela falou que ela estava em casa e ela sentiu, eu preciso ir para alguma igreja, né? E a gente vê a importância da igreja, né? Nossa. Na Terra. Então, realmente, não somos nós que escolhemos Não. a ele que nos escolhe. E ele cria meios, né? Cria. Pra gente é chegar incrível, até meu ele. Deus, Então, é lindo. assim, a graça de Deus é tremenda, né? Quando a gente nem entende, uma criança, mas Deus já tinha chamado, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você que tá assistindo o vídeo não entende, sente, mas não entende. Mas se disponha aos pés do Senhor que ele vai te direcionar pelo caminho certo. Vai colocar pessoas Vai pra colocar te pessoas, direcionar. muitas pessoas me cuidaram de mim. E o que eu falava muito pra mim era, Senhor, eu não quero ter um lar destruído. Por quê? Minha família toda tem um lar destruído. Ninguém casaram várias vezes, tiveram filhos de outros relacionamentos. E a gente sofria muito, eu e minha irmã sofria muito em ver isso. E a gente não queria isso de jeito nenhum. Então, nossa oração era que o Senhor nos desse uma família, que nós pudéssemos viver algo que a nossa geração passada não viveu. E eu pedi muito para Deus. E hoje eu sou casada, tenho um filho, queremos mais filhos, né, amor? E entender que o plano de Deus para nossa vida, o chamado de Deus para nossa vida é mais real do que a gente pode imaginar. Não espera chegar lá no púlpito para você cumprir o chamado de Deus. Vá fazendo sem ninguém olhar, sabe? Completamente, né? Sua vida, né? A sua vida. E o Matheus, como que foi? Vamos lá. Bom, gente, assim como a Jéssica, a gente veio de um lar bastante conturbado, né? Então, tipo assim, minha mãe teve diversos relacionamentos. Porém, com o meu pai em si, minha mãe, pra você ter noção, meu pai ele teve 9 filhos. Quando eu nasci, é interessante contar essa história, porque, tipo assim, eu recordo muito da passagem de Jeremias, né? Quando Deus chama Jeremias e fala, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Teve uma época que, tipo, minha mãe não queria ter mais filho, nem meu pai. Sim. Aí, meus irmãos já bem pequenininho, bem próximo de idade lá, teve uma vez que tava tendo culto, minha mãe era da congregação. Tava tendo culto dentro de casa, aí um irmão foi usado por Deus para falar para minha mãe o seguinte: eu vi um anjo que desceu diante de você, para minha mãe, que já é falecida agora, e ele entregou uma carta para você. E essa carta, você não sabe o conteúdo dela, mas daqui 15 dias você vai saber esse conteúdo. Aí beleza, passou-se os dias, né, e tal. Quando deu 15 dias, minha mãe estava estendendo a roupa em casa. E os meus irmãos Robert e André, que eram os menores, eles estavam conversando na sala lá. O Robert falou pra André: você sabia que a mãe tá grávida? 15 dias certinho. Aí a minha mãe, ela largou as roupas que estavam prendendo no varal e foi falar com eles. Falou: o que você tá falando? Falou: mãe, você tá grávida, você não sabia disso? Aí a partir daí, descobriu-se a gravidez, né, da minha mãe. Minha mãe tava grávida de mim. Então, desde aí, tipo, eu via um chamado muito forte na minha vida. A questão de perseguição, eu era muito perseguido quando era criança. Meu pai mesmo, quando ele bebia tal, fazia as coisas deles lá, inicialmente, ele não me aceitou como filho. Ele falava: não, esse filho não é meu, tal, tudo mais, mas aí foi passando o tempo tal, ele foi meio que aceitando. Meu pai, ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. E eu cresci, acho que dos 5 até os 8 anos de idade, eu cresci na congregação. Mas, tipo assim, eu sempre via isso, a questão do meu chamado, tipo, sempre estar próximo de alguma igreja. Não interessava qual fosse a religião, mas eu sempre tive esse desejo de estar dentro da igreja, entendeu? Acho que foi um desejo que o Senhor sempre colocou no meu coração. Sempre tinha algo espiritual. Exato. Você sempre buscava algo espiritual. A Aline e o Donizete, que são 2 pessoas bastante importantes na minha vida. Inclusive, eu considero o Donizete como meu pai. Não só pai, mas pai espiritual. Sei que não é bíblico isso, né? Mas é uma pessoa... São 2 pessoas que me direcionaram a estar dentro da igreja. Eles já eram da Assembleia de Deus do Flor da Montanha. Foi aí, eu comecei a desenvolver a questão do canto lá na igreja. Sempre gostei muito de louvar, porque eu via na minha irmã
uma pessoa que, tipo, gostava de louvar também. Então, tipo assim, eu sempre tive essa curiosidade de aprender. No Donizete, eu já vi uma coisa muito diferente, que era a questão do amar a palavra de Deus. Então, tipo, o Donizete sempre foi uma pessoa que pregava muito, me apoiou bastante, tipo, na questão do... Quando eu era dos adolescentes, ele me levava, e ele era líder dos jovens, ele me levava junto com os jovens, para estar sempre junto lá na igreja, conversando, estando junto, a questão da vivência na Sim, igreja, sim, sim. da vivência em si. E isso foi moldando muito o meu coração. Então, não é à toa que hoje eu gosto muito de louvar e eu também gosto muito de falar da palavra de Deus, eu gosto muito de pregar. Que depois eu conheci a Jéssica, foi isso, né? A gente se conheceu, eu tava meio que desviado, mas a gente ali, quando a gente se conheceu namorando, a gente fez um propósito, tipo, de... Combinou, inclusive o nosso primeiro encontro foi dentro da igreja. Foi lá no Flor. Foi no cineminha que teve lá Não, na e igreja, né? não, foi no culto mesmo. Foi a partir daí que eu fiz mesmo, acho que foi uma aliança com Deus mesmo, porque a partir do nosso namoro, né? Porque a gente andava, tipo, por um lado, por outro, nunca tinha sempre um apontamento, tipo, gente, eu planejo chegar em tal local. Isso é muito Sim, importante sim. na carreira cristã e na vida cristã. Aí eu comecei a desenvolver os meus dons aí, né, na questão do nosso relacionamento. A igreja é muito importante. A igreja é muito importante. Só que o vivenciar com Cristo, tipo, no seu dia a dia, em casa, isso faz muita diferença. E tem algo assim que às vezes a gente não gosta de falar, mas é necessário porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. E a gente tem que ver, gente, que não é porque hoje nós somos pessoas que estamos firmadas em Cristo que nós não passamos por coisas que desagradou o Senhor. Sim. No meio da nossa caminhada, nós tivemos um relacionamento ao qual eu engravidei e nós não estávamos casados. E isso foi uma coisa que me abalou muito espiritualmente, né? Graças a Deus tiveram muitas pessoas que nos ajudaram para que a gente não viesse desanimar. Isso é muito Sim. importante. Não que você tenha que fazer algo errado, Sim. mas é importante que quando você cair, tenha pessoas para te ajudar, a te levantar. Muitas pessoas me ajudaram, meus líderes na época me ajudaram, vieram conversar com a gente, não nos excluíram, como a igreja tem suas doutrinas, a gente sabe, mas não como pessoa, né? Sim, Nos sim, esquecer. sim, sim. Então a gente passou por isso, foi um momento difícil, né? Na minha vida, foi muito difícil para mim, foi difícil pro Matheus, a gente passou por turbulências, mas assim, a gente decidiu mudar, a gente decidiu fazer tudo certo. Hoje nós temos nosso filho, que é uma bênção, glória a Deus, nossa, ele é incrível, de verdade. E a gente permanece firme no Senhor, porque a gente tem que ver que nossas fraquezas não podem nos afastar do Senhor, pelo contrário. Eu vi uma passagem muito interessante esses tempos do profeta Samuel, que o povo de Israel, né, como sempre, errando, né, como sempre se afastando dos propósitos de Deus. E sempre tinha, Deus levantava, né, Deus começou a levantar pessoas, Deus sempre levantava pessoas para interceder pelo povo, né? Sim. E o profeta Samuel foi uma dessas pessoas. E teve uma passagem que o povo errou, mais uma vez, e eles ficaram como se fossem constrangidos de falar com o profeta. Ele falou, não, o profeta ele não vai querer mais orar pela gente, pelo que a gente fez. E aí ele respondeu, como eu posso não orar por vocês? Né? Se eu não orar por vocês, eu vou estar pecando. Eu vou estar pecando. Porque Deus vai tratar, vai trabalhar na vida, né, das pessoas. Sim. Olha como Deus olha. Sim. Ele olha aquela pessoa com outro olhar. Sim. Né? Ele olha para aquela Verdade. pessoa e vê uma alma, vê uma vida que precisa dele. Isso que a gente tem que entender na vivência da igreja. Eu preciso estar lá para aconselhar. Essa pessoa precisa ver em mim o quê? Ela precisa ver em mim Cristo. E quando a gente olha para o nosso chamado, a gente vê pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar. E então, depois que nós estamos no caminho, nós temos que ser essas pessoas que ajudarão a outros. Então, pessoas também precisam olhar, pessoas que ainda não têm um entendimento, ainda não têm direcionamento ainda, elas precisam olhar para a gente e falar, nossa, eu quero me parecer com essa pessoa. Exatamente. Mas parecer com essa pessoa porque ela se parece com Cristo. Essa questão de chamado, né, é algo que queima no nosso coração.
Sim. né? As pessoas ficam perdidas, eu não sei o que eu faço para Deus. Mas Sim. o que você gosta de fazer, né? O que arde no seu coração? Sim. É uma coisa que já vem, que o próprio Senhor já coloca dentro de você. Sim, E aí a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender, né? sim. E é confirmado, né? Confirmado. Começa no interno e é confirmado Sim. no externo, né? Pelas Sim, pessoas, é né? Deus falou comigo muitas vezes. Eu não tenho nem como contar quantas vezes Deus usou pessoas para falar comigo. Pessoas, e eu falo assim, pessoas não que já me viram cantar só, mas pessoas que nunca me viram e falar sobre o chamado no louvor. Tem coisas que também tem o tempo, né? E outra, nós temos que, quando a gente escuta o chamado de Deus, nós temos que agir. Então, assim, nós temos a nossa parte a fazer. O Senhor vai chamar e nós temos que aceitar o chamado e cuidar do chamado, Sim. né? E zelar por ele. E se eu puder deixar uma dica, né? Não sei se nem assim pode falar, mas para você que ainda tá meio sem entender que chamado de Deus, mas sente. Então se aprofunde em Jesus, se aprofunde na palavra dele, nele, e você vai entender. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ele já colocou dentro de você. Ele já conhece a tua história e o plano que ele fez na sua vida. Não tem o que discutir. Mas nós devemos, sim, buscar a palavra de Deus para poder ter entendimento daquilo que ele quer pra gente. Sim, Então, você não conhece a Deus sem a palavra você de Deus. tem para conhecer isso. Nós temos que conhecer a Deus para entender, ter direcionamento, ouvir a voz dele. Agora, se Deus falar para você, você vai ser um grande pregador, e eu ficar deitada no sofá e eu não abrir a Bíblia para nada, como que eu vou pregar? E aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar. Gente, não diga não para oportunidade, não diga. Eu estava saindo da igreja e eu fui encontrar o Eliseu no escritório, que era lá perto da igreja mesmo. Eu falei, eu vou a pé. E aí eu encontrei com a irmã no meio do caminho. E ela falou, foi Deus que fez eu encontrar com você, porque eu queria te chamar para dar uma palavra. Ai, que legal. Aí eu, meu Deus. E, gente, eu não consigo falar não. Então eu falei, tá bom, eu vou. Aí depois que ela foi. Não, aí depois ela foi, né? Continuou o caminho dela, eu continuei o meu assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? É desse jeito mesmo. Mas aí Deus vai te capacita. Mas olha o impacto que tem o sim que a gente dá. Não é sobre nós. Jamais. Não é sobre a gente, não é sobre o meu cantar, o meu falar, o meu pregar, o meu ensinar. É sobre Deus, é sobre a presença, é sobre a glória do Senhor. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. É para Deus tocar em alguém, é para Deus sarar alguém, curar alguém, levantar alguém. Então, não diga não, porque através da sua vida o Senhor pode estar fazendo mudanças de vidas em outras pessoas. Deus pode estar transformando alguém através da sua vida. Coisas que você sabe e talvez coisas que você nunca vai saber, mas que Deus vai te usar. Sim. Então não diga não. É muito importante a gente estar disposto na presença do Senhor. Você pode até falar não. Você vai pro inferno por causa disso? Não, mas você não vai viver algo extraordinário. Não vai. Sim, é verdade. Você não vai viver as grandes coisas que Deus tem pra sua vida. O chamado de Deus é privilégio. É um privilégio de você Apóstolo Paulo, fazer a ele fala, vontade né, que de Deus. eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E ele fala isso com Com prazer. felicidade. O chamado de Deus, ele vai muito mais além daquilo que a gente imagina. Se você está com dúvida sobre o seu chamado, o principal chamado seu é ide, fazer discípulos, é cuidar de pessoas. Eu vou cuidar de pessoas como? Como que eu posso falar de Deus para essa pessoa? Eu vou falar de Deus para essa pessoa cantando? Eu vou falar de Deus para essa pessoa pregando, ensinando a palavra? Tudo começa, a gente pensa que a Bíblia é um livro para ser lido, só que a Bíblia não é um livro para ser lido. É um livro para ser meditado. O ato de meditar, que Deus está falando para Josué, não é a meditação no sentido que outros povos religiosos fazem, né? Que é o ato de se esvaziar só e ficar vazio e não pensar em nada. Na verdade, o meditar ali que a Bíblia está aplicando eu vou me esvaziar de mim mesmo para que essas palavras moldem o meu caráter. Eu vou me esvaziar para que isso entre dentro de mim, para que o Senhor me encha, entendeu? Então são diversos chamados, mas todos têm o mesmo objetivo. Todos têm o mesmo objetivo, apresentar Cristo. Sim. E hoje vocês estão exercendo e você está louvando, Glória a Deus. né? Você está estudando, né? Sim. Teologia, está na igreja exercendo também. E você está lançando uma música. É verdade. Olha, eu esqueci. Você tá É no verdade, trânsito. gente. Olha, Deus é lindo, né? Esse ano eu recebi uma proposta de um produtor e ele falou pra mim, me ligou, né? E falou, a gente tá com um projeto de gravar alguns cantores, tá? Alguns artistas, né? Me deu uma proposta, falou a gente gravar um clipe, tal, uma música, só que é uma música inédita, né? Uma música que ainda não existe, não seria cover. Eu aceitei, beleza.
E aí a gente gravou, uma música linda, linda, que é sobre a palavra. Porque eu orei muito, falei, Senhor, eu ainda não consegui compor nenhuma música, mas quem fosse dar essa música, que fosse uma música dentro da palavra de Deus. E aí eu escutei a música, eu falei, meu Deus, que linda, é tudo dentro da palavra de Deus, é sobre o amor de Deus, é sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor dele por nós. E aí eu gravei o clipe, gravei tudo. As datas de lançamento para janeiro. Oh. Glória a Deus, que vai ser, vai para as plataformas digitais. O clipe ainda não tenho data, porque tem algo por aí que, quando eu puder falar, eu falo. É algo muito forte. É algo muito bom, se for da vontade do Senhor. Mas a música em si vai estar aí. Então, vocês que aqui são do canal da Fernanda, Por favor, assim gente, que dá uma lançar, eu vou força. falar pra ela pra avisar vocês. E é lindo, viu, gente? É muito lindo o que Deus faz. E eu creio que é só o começo do que o Senhor tem falado. Porque Sim. são muitas promessas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. E algumas a gente já tem vivido, mas algumas ainda tá no tempo do Senhor. E eu espero mesmo que a vontade dele venha a ser feita na minha vida. Não por mim, porque eu não sou nada, eu não mereço. Né? Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, a voz que eu tenho foi o Senhor que me deu, não é minha, porque a qualquer momento o Senhor pode tirar se for da vontade dele. Então é tudo pra glória dele. Eu canto porque foi ele que me salvou, foi ele que me tirou de uma vida que seria totalmente diferente se ele não estivesse nela. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Você pode dar uma palhinha? Posso, vou dar um refrãozinho porque eu já postei, tá bom? Então ela vai dar uma palhinha aqui da música e depois vocês vão lá quando lançar. Você também tem canal, né? Tem o canal, você deixa aí embaixo? Vou deixar Ela tudo vai deixar certinho. ali, tá bom? Pra vocês. E vamos lá, pode? Então, pra finalizar, ela vai dar uma palhinha. Confio em ti, meu Salvador, comprado fui por teu amor e pra sempre cantarei tua glória, meu Rei. Aos teus pés me prostrarei, meu grande Deus. Aê! Muito bom, lindo demais, lindo demais. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, gente. Obrigada. Foi ótimo, amei, foi muito bom. Vou fazer mais esses. Sim, vamos fazer. E Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês, assim como já tem abençoado. Que o Senhor possa abençoar seu canal também, Amém. né? Que são conteúdos muito, muito bons, são coisas dentro da palavra do Senhor, então, né? Que venha crescer mais e mais e que venha alcançar muitas vidas que talvez nunca tenham entrado dentro de uma igreja, mas através dos seus vídeos elas possam conhecer a Jesus. Amém, glória a Deus, esse é o objetivo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, compartilha, entra no canal dela também, se inscreve. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Falou, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.